Eu fiz aqui uma tabela de exemplos de coisas que nós denominamos yin e yang. Recordem-se que não há yin nem yang. Se eu disser feminino e masculino, o que eu estou a dizer é que o feminino é mais yin do que o masculino. E o masculino é mais yang do que o feminino. A gente, para abreviar, é que diz que é yin. Ok? Exemplos, por exemplo, de coisas mais yin e mais yang. Feminino, mais yin. Porquê? E masculino, mais yang. Mais energético masculino, mais força. Feminino, mais contido. Terra, mais yin. Céu, mais yang. A terra é mais física. O céu é mais energético, espiritual, expandido. Nas leis que vêm a seguir, vocês vão perceber porque é que isto é assim. Porque isto não foi por acaso que os chineses verificaram isto. Porque a noite é mais yin. O dia é mais yang. O frio é mais yin. O calor é mais yang. O escuro é mais frio. O claro é mais yang. Conseguem ver a relação aqui? A passividade, a quietude, é mais yin. A atividade é mais yang. Quando eu contraio, é mais yin. Quando eu expando ou quando expande, é mais yang. A umidade é mais yin. Está úmido, frio. Quando está seco, é mais yang. A gente podia começar a tirar relações entre isto tudo. Porque reparem uma coisa. O calor é mais energético, é mais yang, é mais certo. Portanto, se o calor seca a umidade, portanto, o que está seco é mais yang. O que está úmido é mais yin. E todos eles têm uma relação estão a ver a ideia? O estático parado é mais yin, dinâmica é mais yang, silêncio. O que está mais vazio é mais yin. O que está mais que é mais lento é mais yin. O que é mais rápido é mais yang. O que está mais baixo está mais junto à terra. E porque isto está tudo relacionado. É mais yin. E assim sucessivamente. Vocês podem dar uma olhada a isto. E eu queria começar por chamar a atenção que vocês, tendo esta noção de yin e de yang, podem começar logo a partir, como eu já disse a semana passada, logo à partida, quando pegam num doente, a fazer algumas avaliações e algumas considerações que vos dão logo pistas. Desde logo, até porque é que algumas doenças são mais tendentes na mulher, por exemplo, e porque é que algumas são mais tendentes no homem. Porque é que algumas acontecem mais à noite, outras mais do dia. Mas se vocês estiverem a falar com a pessoa e lhe perguntarem: olha, o que é que você sente predominantemente? Você é uma pessoa mais friorenta ou mais calorenta? Nós estamos já à partida a fazer uma avaliação logo da presença do yin e do yang nessa pessoa. Ora, se ela tiver mais frio, se for uma pessoa que sente muito frio, eu penso logo, opa, ela sente frio é por falta de calor. Ou tem realmente excesso de frio, ou está falta do calor.
é uma base logo. Eu se olho para a pessoa e vejo a pessoa com uma pele muito clara, muito branca, muito... Eu posso logo tirar uma ilação. Que há aqui ou falta do elemento que a faz ficar mais corada, que é o sangue, ou um excesso de calor, de energia, etc., que a faz desgastar. Estou a fazer-me entender? Portanto, nós, a partir de uma avaliação, logo, na conversa que temos com a pessoa, nos dados que ela nos dá, por um olhar, por uma forma como olhamos, como ouvimos, se a pessoa, se a pessoa está. Ou se a pessoa está encolhida. Percebem? Isto dá-nos logo indícios de uma forma muito genérica, mas dá-nos indícios se a pessoa tem um problema a nível de deficiência de energia ou de deficiência de matéria. Que depois podem ser geradas uma para a outra, mas são outras questões. Se a pessoa é lenta, se a pessoa é rápida, se a pessoa fala sem parar, ou se a pessoa está a arrastar-se, todos estes sintomas já são em si uma possibilidade da gente analisar. Ok? Coisas que a gente foram faladas lá em cima, mas que são úteis para a gente ter presente. Yin extremo necessariamente produzirá Yang, Yang extremo necessariamente produzirá Yin. Nós vimos isso naquela figurazinha que eu vos mostrei, que é o Tai Chi, onde o preto se transforma em branco, o branco se transforma em preto, o calor se transforma em frio, o frio se transforma em calor, a noite se transforma em dia, o dia se transforma em calor. Qualquer excesso levado ao extremo de uma coisa pode forçá-la a transformar-se noutra. E está presente na natureza, vocês vão ver isso em tudo. Se vocês a água é mais yang do que o gelo. Mas se vocês acabarem por a madeira, se eu queimar madeira, se eu colocar demasiada energia na madeira, ela acaba por arrefecer. Queimou tudo o que tinha e arrefeceu. Certo? Certo. Portanto, um extremo leva sempre ao outro. Invariavelmente. Demasiado yin vai acabar por, em determinada altura, produzir yang. Demasiada energia vai, entre aspas, vai invariavelmente produzir cansaço. Por exemplo, o frio severo dará origem ao calor e o calor severo dará origem ao frio. É portanto vocês terem isto presentes para o futuro, não é para agora, mas para o futuro. Ideias de yin e de yang. Por exemplo, o yin e o yang não é uma coisa fixa, e aqui está a demonstração. Por exemplo, no corpo, a parte do corpo é yang, a parte de dentro é yin. A parte de fora é mais energética do que a parte de dentro, energética entre aspas. O que eu quero dizer com isto é que o yin e o yang está em tudo. Apesar do meu corpo ser mais yin do que aliás, ser mais yang do que a Terra, por exemplo, dentro no meu próprio corpo,
A parte de fora é mais yang e a parte de dentro é mais yin. A parte de dentro é mais fria, a parte de dentro é mais. As costas são mais yang e o abdômen é mais yin. A cabeça é mais yang e o pé é mais yin. Vocês não precisam decorar isto, vocês vão ao longo do tempo perceber como é que isto funciona. O porquê que sim. A superfície do corpo é yang, os órgãos internos são yin. Em relação à superfície do corpo, a pele é yang, os músculos, os tendões e os ossos são yin. As vísceras, nos nossos órgãos, os 6 full órgãos são yang e as 5 vísceras são yin. Mesmo dentro os órgãos, o coração, o fígado são mais yang e o pulmão e o baço são mais yin. Eu só pus isto aqui para que se perceba de que isto é uma relação. Quando eu digo que os meus órgãos são yin ou estão yin, ou isto é em relação a qualquer coisa. Mesmo em si, cada víscera pode ser dividida em yin e yang. Aquele exemplo que eu vos dei da caneca. A caneca em si é yin, mas o buraco é yang. Se eu pegar no meu intestino, a parede externa do intestino é yin, mas o interior é yang. Percebem? Isto é uma relação, não é uma coisa definida. Os meridianos que correm naturalmente para os cortes são yang. O Qi patogénico, o Xi patogénico. Xi patogénico é aquilo que provoca as doenças. Pode ser dividido em yin e yang, portanto, as doenças tanto podem ser provocadas por yin como por yang. A relação entre duas coisas, seja elas quais forem. Uma coisa é sempre mais yin do que outra e mais yang do que a outra. E mesmo dentro dela, uma parte dela é mais yin e outra parte é mais yang. As duas? Espiritismo. Eu sou um ser físico, eu estou como um ser físico. Mas eu tenho um duplo etérico. O meu duplo etérico é mais espiritual que o meu físico. Eu tenho, mas o meu duplo etérico e eu tenho um corpo astral. O meu corpo astral é mais espiritual do que o meu duplo etérico e o meu corpo físico. Percebem? Sim. É um contínuo. Não é. Eu sou espiritual. O meu corpo astral é espiritual. Não. É mais físico do que o meu corpo mental. O meu duplo etérico é espiritual. Não. É mais espiritual do que o meu corpo físico, mas menos espiritual do que o meu corpo astral. Eu estou a ser trapaceiro na linguagem para ver se a gente consegue perceber. Depois da gente começar a habituar a lidar com isto torna-se relativamente fácil. Depois de a gente introduzir o conceito e perceber o conceito, isto torna-se relativamente fácil. Para os chineses, eles têm uma regra que eles chamam a regra 1, 2, 5. Uma coisa que foi o tal deu origem ao Yin ou Yang, ou o Xi deu origem ao Yin ou Yang, como querem. Depende da perspectiva filosófica. Ou Yin ou Yang, 1, 2, 5. Esses dois, o Yin e o Yang, dão origem àquilo que eles chamam os 5 elementos. Que em medicina chinesa normalmente também são chamados 5 movimentos. E eu até gosto mais de 5 movimentos. Mas estamos a falar de aspectos diferentes da mesma coisa. Ok? Mas há quem depois, ao enunciar, fala em 5 elementos, há quem fala em 5 movimentos. Mas o que estamos a falar é os 5 movimentos dão origem a 5 elementos. Os 5 elementos são complementares uma coisa da outra e indissociáveis. A maior parte das pessoas fala em 5 elementos.
em chinês é o Xing, os 5 elementos. E então, para os chineses existem o Yin e o Yang dão, ao atuar no Qi, as diversas variações de Yin e Yang no Qi, dão origem a 5 elementos primordiais. O primeiro, vamos chamar primeiro, é a água. Água, elemento natural que representa o máximo de Yin, portanto, que tende para baixo, ao não movimento, ao escuro, à quietude. O Yin é, por definição, aquilo que tende a estar parado, tende a descer, tende, daí aquela tabela que eu vos mostrei há bocado, tende ao escuro, tende à quietude. E para eles, a água é o elemento máximo de tendência, dessas tendências. No entanto, a água, pela posição que ocupa, é capaz de dominar o mais yang. Já vamos ver qual é o mais yang. A verdade é que, se a gente olhar, isto faz sentido. A água cai, tende a descer sempre. No entanto, se tiver onde estabilizar, ela estabiliza. Não mexe. Tem tendência a ficar quieto. No entanto, por posição é capaz de dominar os mais yang. Já vamos ver qual é o mais yang. Portanto, a água para eles é o elemento mais yin com que a gente lida. Aqui não estamos a falar a nível do universo, estamos a falar a nível do nosso universo pessoal, que é o planeta Terra. O segundo elemento é o elemento fogo. E o fogo é o oposto da água. É o elemento natural que representa o Yang Supremo. Isto porquê? Enquanto que a água desce, o fogo sobe. Enquanto que a água arrefece, o fogo gera calor. Enquanto que a água é física, o fogo é insubstancial. Tende à excitação e à transformação de tudo o que existe. Por isso é que eles o consideram como o elemento mais Yang. Yang Supremo. Certo? Já temos aqui dois extremos. O mais Yang e o mais Yin. Depois temos o elemento madeira. O elemento madeira, para a medicina chinesa, ou para o taoísmo, representa o período de transição entre o Yin e o Yang. Entre a água e o fogo. Não é tão frio como o Yin, nem tão quente como o Yang. No entanto, gera Yang. Tem tendência a consumir o Yin, consome a água para gerar calor e fogo. Tende a subir, tende para a luz, nessa ascendência da água para o fogo. Dá para perceber a analogia? Depois temos o elemento metal. O metal é o oposto. É aquele que tende ao frio, à escuridão, à profundidade, tal como a água, mas que não tem a capacidade de se infiltrar. Portanto, é mais pesado, mais denso, mais estático. Gerado no fundo da terra. Ok? E o elemento terra, que é, no fundo,
o eixo central em torno do qual todos os processos acontecem. Tudo o que a gente falou aqui acontece em torno de um processo, que é a Terra. A Terra é que gera o metal, a Terra é que gera a madeira, a Terra é onde a água circula, é onde o fogo ascende. Portanto, a Terra é o elemento central em torno do qual tudo funciona. Deu para perceber este conceito? Todos os fenómenos da natureza podem assim ser relacionados com um dos 5 movimentos. Já vamos ver quais é que eles são, baseados nisto. Sendo assim, todos eles guardam estreita relação entre si, ou seja, não há um facto que ocorra isolado no universo. Nada ocorre numa direção só e acabou. E vamos ver então quais são os 5 movimentos que relacionam os tais fenómenos da natureza. Na medicina chinesa, cada elemento é gerado pelo anterior e dá origem ao próximo elemento. Então entendemos que a madeira gera o fogo. Certo? Sim. O fogo gera a terra. Ao queimar, seja o que for, gera a terra. A terra gera o metal. Ao pressionar, ao comprimir, gera o metal. E o metal condensa a água. E a água gera a madeira. É assim que o chinês vê o ciclo da natureza e o funcionamento, a transformação das coisas umas nas outras. E este ciclo está representado em tudo. Na Mãe Terra, no Universo e em cada uma das coisas, inclusive em nós. Para eles, tudo são sistemas dentro de sistema. Universo dentro do universo. O que é a mesma coisa que diz o Espiritismo e o Magnetismo. As leis são universais. Aplica-se em tudo. Então, a este ciclo, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e assim sucessivamente. Eles chamam o ciclo de geração. Isto é muito importante. Isto está na base de um dos processos mais simples, mas também extremamente eficiente e diagnóstico. Eu vou pôr isso em papel. Depois está aqui, Manuela, se vocês quiserem, depois é vir aqui. Agora, porém, assim como ocorre na natureza, um elemento não deve predominar sobre o outro e por isso existe um sistema de controle. É o ciclo de dominância. E o que é que é o ciclo? O que é que faz? Faz com que, se a madeira estiver sempre a gerar fogo, o fogo, terra, terra, metal, blá, 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 isto ia descambar. Não é? Queimava a madeira toda. Alguma coisa tem que fazer com que a madeira só queime aquela a quantidade necessária, o que é necessário, senão não era. Pois. E então para isso existe um outro ciclo, que é o ciclo de dominância ou de controle. Há quem chame de controle, eu por acaso chamo de controle. Em que a madeira controla a terra. Reparem nas árvores, nas raízes. A madeira segura a terra. A terra controla a água. Isso acho que é evidente. Olha aí os rios, os mares. A água controla o fogo. Essa aí nem é preciso. Evidente. O fogo controla o metal.
E o metal controla a madeira. Corta as árvores, põe as árvores. Se tem aqui a madeira, gera fogo. O fogo gera terra. A terra gera metal. O metal gera água. A água gera madeira. A madeira controla a terra. A terra controla a água. A água controla o fogo. O fogo controla o metal. E o metal controla a madeira. E é o funcionamento disto num ritmo normal que faz com que tudo funcione bem no universo. Ou pelo menos no nosso planeta e no universo, que é igual. Se uma destas coisas desequilibrar, as coisas começam a andar tortas. E a gente sabe que sim. Isso é exemplo até dos problemas que nós temos agora com a natureza e com... Se a gente descompensar a água, a terra descompensa. Se a gente descompensar a sardeira, descompensa. Portanto, antes da gente intervir, as coisas funcionavam naturalmente. Havia fogo quando era necessário, depois vinha a chuva e apagava, e os ciclos mantinham-se. Para a medicina chinesa, seja para o planeta, seja para a pessoa, a doença, ou síndrome, aparece quando há um desequilíbrio nestas forças. Certo? Certo. Só por curiosidade e para que vocês fiquem a saber, não precisam decorar para já, o ciclo de geração também costuma ser chamado ciclo de mãe e filho. Isto em diagnóstico, depois estes termos às vezes usam-se. Vocês às vezes podem depois ir ver um diagnóstico a qualquer sítio e encontrarem lá o avô domina o filho, o avô domina o neto e ficam assim, mas que é isto? Os chineses chamam ao ciclo de geração o ciclo mãe e filho. Também. E ao ciclo de dominância, ou de controle, também se chamam ciclo de avô e neto. Isto porquê? Porque o fogo é filho da madeira, a terra é filha do fogo, o metal é filho da terra, a água é filha do metal e a madeira é filha da água, certo? Portanto, mãe, filha. Ou filho. E aqui, o avô neto, porque se a madeira é filha, é mãe do fogo e o fogo é mãe da terra, então a madeira é avô da terra. Compreender, acima de tudo. Porque o encaixar vem com o tempo, vem com a prática, vem com o que a gente for raciocínio, com os raciocínios que a gente vai fazendo. Acima de tudo, compreender, porque isto são analogias, é entender como a natureza funciona.